Boa noite, estamos começando mais uma oração da meia-noite. Eu estou aqui na qualidade de servo de Deus para abençoar a sua vida. Tenho certeza que nesta noite o Senhor Jesus Cristo vai agir na sua vida, seja qual for o seu milagre, vai acontecer para a glória do Senhor Jesus. Prepare seu recipiente com água, o meu já está aqui. Daqui a pouco nós vamos abençoar esta água. Eu tenho certeza que através da nossa oração, o poder do Senhor Jesus vai estar nesta água. E quando você fizer uso dela pela fé, seja qual for o teu milagre, pelo poder do Senhor Jesus Cristo que está nesta água, o milagre vai acontecer. Antes da nossa oração, como de costume, quero ler uma breve palavra, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, é de extrema importância ouvirmos uma palavra de fé, para que a nossa oração seja poderosa e eficaz, para trazer à existência o milagre que você necessita em nome do Senhor Jesus. E a palavra que eu quero compartilhar com você está aqui na carta aos Efésios. Efésios capítulo 6. Quero ler aqui apenas o versículo 17 e olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante aqui que a Bíblia diz que é necessário tomarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na batalha espiritual. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo estava trazendo a consciência aos Efésios que a nossa luta ela é espiritual, contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Existe uma força maligna, uma ação espiritual do mal que tem oprimido e agido na vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas, por exemplo, vítima, de repente, de uma doença misteriosa, que ela recorre à medicina, que ela faz exames, mas que não consegue alcançar um diagnóstico. Existem pessoas que fazem tratamentos e mais tratamentos e também não consegue o efeito esperado pelo tratamento. Existem dois tipos de pessoas, na verdade. Aquelas que não encontram o diagnóstico através da medicina e aquelas que até encontram, só que a medicação não tem o efeito esperado nela. E tudo isso retrata uma ação espiritual. Tem certas doenças que a medicação é a medicação certa para combater aquela doença, mas não tem efeito contra ela. E quando é assim, normalmente existe uma ação espiritual por trás dessa doença, causando esta doença. Então, se você de repente está sofrendo ou conhece alguém que está sofrendo de um problema misterioso, que a pessoa já tentou várias vezes, fez tratamento e não conseguiu, ou aquela pessoa que até sente a dor ou o incômodo, vai ao médico, ela faz exames, mas nenhum diagnóstico lhe é dado, pode ter certeza que tem algo espiritual na vida desta pessoa e somente o poder do nome do Senhor Jesus vai resolver o problema dela. Isso aí é uma ação espiritual, um ataque espiritual e ela precisa travar uma batalha espiritual para vencer esse mal que lhe atormenta, que tira sua saúde e sua paz. E que a pessoa sabe que é um mal espiritual, isso é uma verdade. Muitas vezes a pessoa até tem consciência que aquilo que ela está passando não é normal. Mas a questão é, como eu devo me posicionar em uma batalha espiritual para vencer? Como eu posso obter a minha vitória lutando nessa dimensão misteriosa, nessa dimensão invisível que é o mundo espiritual? Aí, para isso, o apóstolo Paulo nos dá aqui toda a orientação necessária para a gente entrar na batalha e sair vitorioso. E uma das coisas que o apóstolo Paulo diz é que para a gente vencer uma batalha espiritual é preciso se revestir da armadura de Deus. Aí ele fala do escudo da fé,
fala aqui nesse texto que lemos do capacete da salvação e da espada do Espírito. Então, o escudo da fé é o quê? É a fé que com ela você consegue neutralizar os dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos? São setas que são lançadas. Essas setas são lançadas de várias formas. Existem pessoas que recebem uma seta através de uma palavra lançada sobre a vida dela, uma palavra de maldição. Tem alguém que de repente, irado, porque a pessoa provocou a sua ira, diz: um dia você vai me pagar. Por exemplo, eu atendi um caso muito interessante. Uma pessoa disse a outra: todo dinheiro que você receber de mim, a pessoa devia a essa pessoa, né? E quando ela foi receber, ouviu essa palavra: todo o dinheiro que você está recebendo de mim não vai dar nem para você gastar com os medicamentos. Em pouco tempo essa pessoa começou a sofrer de doenças misteriosas, começou a ficar oprimida, sem força, e resumindo, essa pessoa ficou tão debilitada que ficou no leito de uma cama em sua casa e foi luta para ela conseguir vir à igreja. Tinha alguém da sua família que a trouxe à igreja e eu atendi essa pessoa e logo identifiquei que aquilo ali era uma seta maligna lançada sobre a vida dela. Fiz uma oração de fé e pelo poder do Senhor Jesus Cristo, aquela seta foi neutralizada e a pessoa já saiu bem. Depois da oração, ela já saiu com outro ânimo e dali por diante sua vida mudou completamente. Então isso existe. Então tem situações que o diabo age através de palavras. Pessoas que na hora da sua ira, ela lança palavras que atingem aquela pessoa. Então existem várias formas do mal agir. É por palavra, às vezes é um sonho. Tem pessoas que sonham, por exemplo, com um animal mordendo ela e ela acorda ainda sentindo ainda aquela dor, aquele incômodo. Então, ela foi vítima de um ataque espiritual também, de uma ação do mal. Então, existem várias formas. Outras, sente dores em determinadas partes de seu corpo. E aí ela sente aquela dor, aí ela fica ali e de repente toma uma medicação, não passa. Tem pessoas, por exemplo, que sofrem com dores de cabeça que não há analgésico que passe a dor, faça passar a dor. Então, tudo isso são ações espirituais. E aí, o que fazer para combater? Além de a pessoa se revestir da armadura de Deus, como Paulo disse, o escudo da fé, além dela colocar o capacete da salvação, o que é o capacete da salvação? É a consciência do Senhor Jesus na vida dela. Cristo é o nosso Salvador. E nós precisamos estar conscientes que Ele tem poder para nos salvar. Salvar de qualquer situação que a gente esteja em perigo. De qualquer perigo que a gente esteja, quando se invoca o nome de Jesus, a certeza da salvação é certa. Tanto o Senhor Jesus nos salva da condenação eterna, como Ele nos salva também de uma doença, de uma situação, seja ela qual for. E aí o que me chama a atenção nesse versículo que li, o versículo 17 de Efésios 6, é que diz assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui eu chamo a sua atenção para a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque a espada é a principal arma de um lutador, de um guerreiro. Um guerreiro precisa da espada. E no mundo espiritual, essa espada é a palavra. Se você for observar, quando o Senhor Jesus foi guerrear contra o diabo na tentação lá no deserto, o Senhor Jesus lutou contra o mal, lutou com palavras ali. Observe que o tempo todo o Senhor Jesus dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não deve se adorar a outro Deus senão ao Senhor. E assim sucessivamente. Em cada investida do mal contra o Senhor Jesus lutava com a espada do Espírito, com a palavra, dizendo: está escrito.
Então, se você quer vencer uma ação espiritual na sua vida, é preciso você ter essa espada. E como eu tenho essa espada? Lendo a Bíblia. Vindo à igreja aprender da palavra de Deus. Se a pessoa não tiver essa prática de fé, de ler a Bíblia, de vir à igreja ouvir a palavra, não tem como ela vencer uma batalha espiritual. Para ela vencer, ela precisa se arregimentar da armadura de Deus. Precisa ser revestida. E ela se reveste lendo a palavra. Olha o que está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite. Por quê? Porque o que medita, ele vai tomando conhecimento. Na hora de ele aplicar a sua fé, ele vai dizer, é como está escrito, Senhor, na tua palavra, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, o que bate a porta lhe será aberta. Essa pessoa vai guerrear no mundo espiritual usando a palavra de Deus. Está escrito que diante da luz as trevas não prevalecem. Está escrito que o Senhor Jesus me deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, dano algum vos causará. Então, tudo isso realmente está escrito. Então, quando a pessoa tem conhecimento da palavra, ela usa essa palavra como uma espada para atacar o mal. Ela não só fica na defensiva. Veja que para se defender, ela tem o escudo da fé, mas para atacar, ela tem que ter a espada, que é a palavra. Então, entenda isso. De extrema importância para você vencer o mal que está lhe oprimindo e tirando sua paz. Seja uma doença, seja, de repente, uma investida na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que sofrem ouvindo vozes, pensamentos negativos, um sentimento de fracasso, de frustração, de derrota. Tudo isso é preciso a gente ter conhecimento da palavra. A Bíblia diz isso claramente, eu acho interessante a palavra de Deus. Olha como está escrito lá na carta do apóstolo Tiago. Está alguém triste? Se tiver alguém aflito, ore. Olha que interessante. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E se tiver alguém enfermo, procure o presbítero da igreja. E este ore com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Impressionante como pela palavra nós temos o direcionamento. Nós aprendemos já a nos posicionar. Então vou fazer uma oração de fé e abençoar a sua vida. E se você se encontra aflito, você vai orar junto comigo. E essa aflição vai cessar, você vai ter alegria e paz. Se você está sendo oprimido, o que o Senhor Jesus disse? Vinde a mim, o que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo é o alívio que você precisa para esta aflição, para a opressão que você está vivendo. Então, a palavra de Deus, ela é uma espada. Quando você usa ela, tudo que você confessa com a sua boca, crê em seu coração, assim será. Então, você precisa entender. Para você vencer, você tem que fazer uso da palavra que deve estar na mente e no coração. Eu digo deve estar porque é uma obrigação nossa. É uma responsabilidade nossa ler a Bíblia. É uma responsabilidade nossa meditar na palavra. É uma responsabilidade nossa levar a sério a nossa fé, congregar, vir ao templo, vir à igreja para ouvir a palavra, a pregação da fé. Isso é de extrema importância. Então eu tenho certeza que eu vou orar por você, vou usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o milagre vai acontecer na sua vida. Pois está escrito que tudo quanto pedirmos em nome do Senhor Jesus, Ele fará. Também está escrito que o que dois ou mais concordar pela fé em oração aqui na terra, será confirmado no reino dos céus. Então vamos usar essa espada, vamos usar essa palavra, e o milagre que você precisa, eu creio que o Senhor Jesus vai realizar na sua vida. Quero que nesse momento, você que preparou seu recipiente com água, segure em suas mãos, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai abençoar a nossa vida. Se possível for, feche seus olhos agora. Meu Senhor Jesus Cristo, eu entro em Tua santa presença, meu Pai.
para abençoar, Senhor, a vida desta pessoa que está unindo a sua fé com a minha. A palavra de hoje nos ensina que precisamos, meu Senhor Jesus, da espada, Senhor, que é a tua palavra. E por isso, Senhor Jesus, usamos agora a nossa fé e usamos essa espada para guerrear no mundo espiritual contra as ações do mal que tem se levantado na vida desta pessoa que está orando junto comigo. Está escrito, meu Senhor Jesus, que tudo que concordarmos pela fé aqui na terra será confirmado no reino dos céus. Também está escrito, Senhor, que tudo que confessarmos com a nossa boca, crendo sem duvidar, assim será. E eu faço uso desta palavra e confesso pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, a libertação desta vida que me ouve, que está oprimida, desta pessoa que está aflita, sem paz. Que o poder do Senhor Jesus Cristo visite ela agora e que seja ela livre de toda a opressão, de toda a aflição, de tudo que tem tirado a sua paz. Essa pessoa que sofre com doenças misteriosas, com doenças causadas por espíritos de enfermidade, essa pessoa que tem sido vítima de uma situação estranha em sua vida, algo que ela não consegue explicar, uma angústia profunda que ela não sabe qual é a origem dela, essa que ouve vozes, que vê alguém chamando seu nome, mas quando ela vai, não tem ninguém, é só uma voz na sua mente lhe chamando. Ah, meu Senhor Jesus, é em teu nome que eu abençoo estas pessoas e repreendo da vida delas, como está escrito. O Senhor nos deu poder e autoridade para repreender toda força do mal e dano algum ele pode nos causar. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou repreendendo toda e qualquer ação do mal na vida deste homem e desta mulher que me ouve agora. Em nome do Senhor Jesus, que todo mal saia. Que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe, lhe ilumine e lhe conceda seu milagre. Senhor Jesus, dê paz ao que está aflito, liberte o oprimido e cure o enfermo, Senhor. Que o milagre se materialize na vida desta pessoa. Esta água, meu Senhor Jesus, é uma porção do teu poder a partir de agora. Pois declaro pela fé em teu nome, que a partir deste momento, a tua unção, teu poder esteja nesta água. E quando essa pessoa fizer uso da sua água pela fé, que ela veja o seu milagre se materializar. Abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, pode tomar a sua água. Tenho certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Graças ao Senhor Jesus. Gente, nossa oração está chegando ao fim, mas fique com essa palavra de fé. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. E por esta palavra, confesse, e o que você confessar em seu coração, crendo, assim será. Lembre-se, seja cristocêntrico, porque para nossa fé ter efeito, é preciso ser fundamentada tão somente no Senhor Jesus Cristo. Então, fundamente sua fé no Senhor Jesus, invoque este nome, porque este nome tem poder de salvar, libertar, curar, trazer paz ao que está aflito, libertação ao oprimido. Que o Senhor Jesus te abençoe, fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.